Olá, meu amigo. Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara nos nossos dias. Através da Bíblia é possível conhecer a Palavra de Deus, a verdade eterna. E muitas pessoas hoje em dia querem conhecer a Deus, buscam a Deus. São muito sinceros no que eles fazem, tentando se aproximar a Deus. Mas a Bíblia orienta todo ser humano, qualquer ser humano que quer se aproximar a Deus. A Bíblia orienta como isso é possível. Muitos, talvez de vocês me ouvindo agora, muitas pessoas, eles estão em busca de vida eterna. Eles gostariam de saber que obteram a salvação da alma deles. Eles querem ter a paz no coração, a tranquilidade que entre eu e Deus as coisas estão resolvidas. Mas como é possível isso? No nosso mundo de hoje, muitas ideias, ideologias, filosofias existem que dizem ao ser humano o que ele tem que fazer para estar bem com Deus. Do que ele deve sair em busca para tentar conseguir o que ele está procurando, ou o que ele deseja da parte de Deus. Mas a Bíblia fala sobre a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que há em Jesus Cristo. Mesmo que o Deus da Bíblia é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Onipresente, Onisciente, Onipotente, mesmo assim, Ele é um Deus que, em questão do relacionamento com o ser humano, deixa as coisas muito simples. E, meu amigo, se você gostaria de saber que entre você e Deus as coisas estão resolvidas, se você gostaria de ter como dizer, eu estou bem com Deus, eu sou filho de Deus, eu sei para onde eu vou um dia. Esta vida terminando, eu sei que eu vou para o céu. Mas como é que você pode saber isso? Não, pastor, ninguém pode saber isso, só Deus sabe. Deus nos deixou a Bíblia e a palavra nos mostra não somente as promessas, os fatos, as declarações sobre o que é necessário para ser salvo, mas nos dá muitos exemplos também. E gostaria hoje começar a dar uma olhada num desses exemplos da simplicidade da salvação. Vemos na palavra de Deus que tão simples é ser perdoado, salvo para sempre, adotado na família de Deus. E se você está me ouvindo hoje, pensando, então, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso. Esse pastor vai me falar, ele vai me dar uma lista de regras ou mandamentos, ou ele vai descobrir o segredo que é necessário, eu vou ter que me esforçar muito. Olha que tão simples. Vamos dar um exemplo a uma pessoa que você e eu diríamos, sem dúvida, ele não merece. Essa pessoa não está qualificada para ser perdoado e salvo para sempre. Lucas 23. Lucas 23, começando a ler em versículo 39, a Bíblia nos conta a história da crucificação. Jesus ali, pendurado na cruz, sofrendo pelos pecados de todo mundo. E houve dois malfeitores ao lado dele. E aqui, versículo 39 diz, e um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas deste, nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Houve um malfeitor, um pecador, que merecia condenação, merecia o castigo. Ele merecia, aparentemente, ele merecia a morte, e ele mesmo reconheceu, eu sou culpado, e a retribuição que está sendo dado agora, eu mereço. É digno, é justo. Mas este homem aqui no meio de nós, ele é inocente. E a Bíblia não declara nas palavras explícitas tudo o que estava no coração e na mente deste homem, este malfeitor. Mas devido a que a Bíblia conta para nós, podemos ver aqui claramente que ele creu
no Senhor Jesus como Salvador pessoal. E que Jesus deu perdão e ofereceu salvação a ele. Ah, mas pastor, ele se arrependeu de todos os pecados, ele fez uma oração assim. Pastor, como é possível se ele não foi batizado? Como é que resolve? Nós não temos a declaração toda do que estava na mente e coração deste homem. Mas dá para ver que ele percebeu, este homem é o Messias. Eles estão crucificando o nosso Messias, que ia vir para nos salvar. Ele não merece a condenação. Eu sim. E daí quando ele chamava a Jesus dizendo Senhor, estava dizendo, eu sei quem tu és. E eu mereço isso. Mas por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Senhor, eu não sei o que é necessário. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se é possível. Mas eu vou pedir que o Senhor dos Senhores, que o Messias prometido, que o Filho unigênito de Deus, eu vou pedir que você faça algo, se for possível, para me salvar. E Jesus, na hora, perdoou a ele. Mas pastor, como assim? Não, mas pastor, isso foi uma exceção às regras. Jesus fazia algo especial só no caso dele, porque ele é Deus. Não, isso não bate com o Deus que a Bíblia revela para nós. A Bíblia diz que Deus não há variação com Deus. Ele não muda. Ele sempre é o mesmo. Um Deus eterno que sempre é. E ele não muda. Falando, Hebreus 13:8, falando sobre Jesus, diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus, sendo em harmonia e união perfeita com Deus o Pai, ele não vai quebrar os requisitos da salvação. Ele não vai inventar uma coisa especial só por aquele momento. Deus não age assim. Ele é fiel. Ele é o mesmo sempre. E Jesus perdoava porque é isso que Deus quer. Misericórdia quero e não sacrifício. É o que Deus fala no Velho e no Novo Testamento. Deus quer demonstrar misericórdia. Ele quer dar graça. E houve um malfeitor lá pendurado na cruz que ele entendeu este fato. E crendo, Jesus deu a ele o perdão que ele queria. O que isso quer dizer para nós hoje em dia? Meu amigo, se você gostaria de obter certeza absoluta que tua alma é salva, que todos os teus pecados foram perdoados, a Bíblia ensina claramente que você não vai trabalhar ou se esforçar para merecer ou ganhar a tua salvação. O requisito da salvação não é obra. Primeira coisa que vemos aqui. Para obter a salvação, não é obras que são necessárias da tua parte ou da minha. Não é pela obra. Romanos 3:28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Gálatas 2:16 diz, sabendo que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala vez após vez que nós não vamos obter salvação pelo que nós fazemos. Ao contrário, um versículo no livro de Romanos que explica este fato aqui muito bem, o que vemos na história, no testemunho do malfeitor na cruz. Um versículo em Romanos dá um resumo perfeito. Romanos 4:5. Mas aquele que não pratica, dizendo quem pratica a justiça, quem pratica o bem. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A Bíblia, não Pastor Wesley, a palavra de Deus diz que é por crer que a pessoa é salva. Não pelo que nós fazemos. Primeiro vemos pelo testemunho do malfeitor que não é pela obra, não é pela nossa própria justiça, não é pela nossa sinceridade que fazemos algo para ganhar ou conquistar a salvação.
as obras não funcionam. Então, o que é? O que é necessário para a salvação? Crer. Se a obra não é suficiente, o que mais tem? A Bíblia fala. É a fé. A fé é o que é o ingrediente necessário da tua parte, da minha, para receber perdão e salvação. Tendo sido, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Este homem estava sofrendo as consequências da vida dele, das decisões dele, dos pecados, os erros, as falhas dele. Ele estava em corpo, administrado pelo governo romano. Ele estava sofrendo as consequências dos crimes. Mas quando ele olhou para Jesus e queria obter perdão e salvação, por crer em Jesus, Jesus deu a ele. Não um talvez, não um possivelmente, não um, bom, se as pessoas que continuam vivos, se eles oram por você, bom, se você sofre na eternidade por um certo prazo de anos ou de tempo, depois você vai se purificar. Jesus disse hoje, sem purgatório, sem batismo, e esse é o Deus que age sempre da mesma maneira. Porque a salvação bíblica realmente é simples. Pastor, eu quero entender como isso seria possível. Pastor, este homem não tinha oportunidade de fazer nada para demonstrar o fruto de arrependimento. Ele não tinha uma oportunidade para demonstrar a sinceridade. Ele não poderia ir para o culto. Ele não tinha oportunidade para dar dízimo, para ser batizado, para participar na Santa Ceia. Pastor, como é se Jesus sempre age da mesma forma? Como então ele ia perdoar e dar vida eterna? E prometeu. E não há mentira em Jesus. Não, Deus não pode mentir. Tito 1:2 nos diz. A esperança da vida eterna, qual o Deus que não pode mentir, nos prometeu antes do tempo dos séculos. E se Deus sempre é o mesmo, e Ele sempre exige o mesmo, e Ele sempre fala a mesma coisa, e Ele age da mesma maneira sempre, então este homem não tinha oportunidade de fazer nada. Ele só poderia colocar a sua fé em Jesus. Pastor, eu não entendo. Deixa eu te explicar rapidamente. Qual é a simplicidade da salvação? E por que a receita bíblica está certa? A realidade é que todos nós somos pecadores. Todos somos imperfeitos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarem e juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Esse é o que a Bíblia fala. Ah, mas eu estou me esforçando, eu estou buscando, eu estou lutando. Isaías 64:6 diz que a sua justiça, o melhor que você ou eu podemos oferecer a Deus é sujeira. É como pano imundo. É sujeira. É por isso que a sua obra religiosa, que a sua religião, que seus dízimos e ofertas, que um batismo, que ajudar os pobres, que não matar, não roubar, não furtar, não fazer nada disso mal, assim, isso não é suficiente, não tira a mancha do pecado que está sobre nós. E o salário do pecado, Romanos 6:23 diz, é a morte. E não é somente uma morte física, é uma morte segunda. Nós sendo condenados eternamente, separados eternamente de um Deus que nos ama e que fez tudo necessário para nos salvar. Como assim? Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Jesus sofreu a nossa penalidade. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele é pendurado lá naquela cruz. Ele estava sofrendo o teu castigo e o meu. E daquele malfeitor também. 1 João 2:2 diz que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, os pecados do salvo, mas os pecados de todo mundo. Jesus pagou o preço dos pecados de todo ser humano. E Deus oferece ao pecador gratuitamente perdão e salvação. A salvação não foi de graça.
Deus tinha que pagar um preço muito, muito alto. Mas por como ele pagou o preço, à vista, não ficou uma parcela para finalizar a penalidade e o pagamento do pecado. Jesus pagou tudo. Hebreus 9 diz que ele conseguiu uma eterna redenção para nós. Com uma só oblação, aperfeiçoou a nossa santificação. Assim, ele tendo pagado tudo, é por isso que ele oferece a você e a mim perdão total e completo de graça. Ele já pagou. Então não há mais para você pagar. E quando entendemos a insuficiência da nossa justiça e compreendemos que só o que Jesus Cristo fez é suficiente para conseguir a nossa salvação. E quando cremos nele, quando recebemos ele, arrependemos do nosso caminho, do nosso pensamento, tentando mostrar a Deus que tão religioso, que tão sincero, que tão justo nós somos, quando paramos, quando arrependemos daquela soberba, pensando que nós podemos mostrar algo a Deus que vai impressionar a Ele, quando paramos com isso e reconhecemos a nossa fraqueza e necessidade, se clamamos a Ele, igual que o ladrão, o malfeitor na cruz, igual que ele fez, como Jesus deu a ele o perdão e a salvação, ele dará a você também a mesma promessa, mesmo perdão, mesma salvação. Pastor, não pode ser só por crer em Cristo Jesus? Não pode ser tão simples. Você acha que a Bíblia é mentirosa? Quando o carcereiro em Filipos perguntou a Paulo e Silas, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A Bíblia dá o registro da resposta certa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E essa é a realidade para todo mundo. A verdade absoluta e garantida, confirmada, verdadeira e eterna sobre a nossa salvação é isso. As obras nunca seriam e nunca serão suficientes. É pela fé, crendo na promessa de Deus, o que Jesus Cristo fez, que isso é suficiente. É por ter crido nele, ter recebido a ele como nosso único Salvador, como nossa única esperança de perdão e salvação. É por isso que Deus prometeu: seremos feitos filhos de Deus. Você está tentando viver religiosamente, rigidamente, praticante de uma fé e uma religião, fazendo obras boas para tentar merecer ou ganhar a tua salvação? Não funciona. Ninguém pode entrar ao céu a menos que seja pela única porta, qual é Jesus. Como ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em realidade, você e eu somos merecentes da condenação, igual a esse malfeitor. Mas o mesmo Salvador que perdoou a ele, quer te perdoar a ti também. Não pelas obras, mas por você ter crido nele. Aceite esse dom, por favor. Hoje. Crê. Confie na promessa do Deus vivo. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar, através da palavra de Deus, como você pode obter o perdão total e completo e a certeza da tua salvação. Muito obrigado. Deus os abençoe.